Fontes de energia, como o próprio nome diz, são meios de obter energia por fontes naturais e sustentáveis ou não. Atualmente, as fontes de energia utilizadas são carvão, petróleo, gás natural, biocombustíveis, hidrelétrica e renováveis como geotermal, solar e eólica. Diferentemente da energia utilizada há 200 mil anos, que foi o fogo, primeira fonte utilizada pelo ser humano para as necessidades básicas como cozinhar, se aquecer e se proteger. No século XVIII, durante a Revolução Industrial, que ocorreu a mudança para o carvão mineral, ampliando assim a produção de coisas por máquinas movidas pelo mineral. Só no final do século XIX e início do século XX, com a invenção do motor a explosão, o petróleo e seus derivados tornaram a principal fonte de energia do mundo. Apesar de o petróleo e carvão mineral ainda serem as maiores fontes de energia do mundo e mais utilizadas, outras fontes como energia nuclear, hidráulica, eólica e solar também passaram a ser aproveitadas nas últimas décadas como forma de suprir a crescente demanda de energia gerada pela expansão das atividades econômicas e pelo aumento do consumo doméstico. Apesar do consumo de energia no mundo ter aumentado, o consumo per capita de energia se concentra principalmente nos países mais ricos e desenvolvidos. Países com elevado gasto energético são associados a um alto grau de industrialização e também elevado consumo doméstico, sendo assim melhores condições socioeconômicas para a população. A matriz energética é um conjunto de fontes de energia ofertado no país para captar, distribuir e utilizar energia nos setores comerciais, industriais e residenciais. A matriz representa a quantidade de energia disponível em um país e a origem dessa energia pode ser de fontes renováveis ou não renováveis. A matriz energética mundial é composta em sua maioria por fontes não renováveis. Os combustíveis fósseis, como petróleo, carvão mineral e gás natural, ainda constituem grande parte da energia utilizada em todo o mundo. Meu nome é Júlia e eu vou falar sobre o petróleo. O petróleo é atualmente uma das fontes de energia mais utilizada no mundo. O combustível fóssil é capaz de gerar diversos subprodutos bastante utilizados pela sociedade. Petróleo é um combustível fóssil que corresponde a uma substância oleosa, cuja densidade é inferior à da água e é inflamável. É considerado um dos principais recursos naturais utilizados como fonte de energia da atualidade. O petróleo, apesar de já ser conhecido anteriormente, passou a ser explorado em meados do século XIX e é utilizado em larga escala a partir da criação dos motores movidos a gasolina ou óleo diesel. Na década de 70, o petróleo representava o carro-chefe da economia, correspondendo a quase 50% do consumo mundial de energia. E é mesmo atualmente seu uso esteja dando lugar a fontes alternativas de energia, ainda é uma das fontes de energia mais utilizada no mundo. A origem do petróleo. O petróleo é originado a partir da decomposição de matéria orgânica, especialmente dos plânctons. As bactérias em ambientes com baixo teor de oxigênio realizam a atividade de decomposição, que acaba por se acumular em camadas de subsolo que se encontram em bacias sedimentares, no assoalho do oceânico, no fundo dos mares ou de lagos e sob condições específicas de pressão. Ao longo dos anos, esses depósitos sofrem diversas modificações até transformarem no que corresponde à substância oleosa, o petróleo. A composição do petróleo. Segundo o Departamento Nacional de Produção Mineral, o petróleo constitui em uma mistura de hidrocarbonetos que se encontram em estado líquido. É constituído também por compostos sulfurados, nitrogenados, oxigenados, resinas, alfanetos e metálicos, como ferro, cobre e zinco. A geopolítica do petróleo. Desde a descoberta dos primeiros poços de petróleo perfurados em 1859 na Pensilvânia, Estados Unidos, esse precioso recurso se tornou o principal combustível responsável pelo crescimento econômico e industrial em muitos países nas primeiras décadas do século XX. Sua demanda crescente impulsionou o desenvolvimento de uma indústria que se tornaria uma das mais importantes na economia contemporânea.
O interesse econômico que o petróleo despertou foi tanto que, em 1928, as 7 maiores empresas de petróleo de origem europeia e estadunidense formaram um cartel que detinha o oligopólio do setor petrolífero em escala mundial. Os choques do petróleo. Em 1973, os países da OPEP aproveitaram a instabilidade política criada no Oriente Médio pela Guerra do Yom Kippur, ameaçaram reduzir a produção e fornecimento de petróleo com o propósito de elevar o preço do produto bruto no mercado internacional, chamada Primeiro Choque do Petróleo. O aumento da demanda combinado com o conflito bélico entre duas grandes produtoras de petróleo fez o preço do barril disparar de novo no mercado internacional, chamada de Segundo Choque do Petróleo. Carvão mineral é encontrado em estratos rochosos sedimentares. Originou-se na decomposição de restos orgânicos de antigas florestas. Em termos geológicos, o carvão é considerado um tipo de rocha que apresenta uma concentração de carbono resultante na decomposição e sedimentação da matéria orgânica, soterrada em condição de alta pressão e na ausência de oxigênio, necessário para a decomposição. Essa matéria orgânica se transforma com o passar do tempo na matéria rochosa denominada carvão mineral, fonte de energia que moveu as primeiras máquinas a vapor, no período da primeira Revolução Industrial. O carvão mineral é a mais abundante fonte de energia não renovável no mundo, e suas reservas conhecidas talvez sejam suficientes para os próximos 200 anos. Embora a queimada do carvão mineral seja muito eficiente, dado seu poder calorífico e seu uso em larga escala, apresenta algumas desvantagens ao ser queimado e libera uma quantidade de gases químicos poluentes. Gás natural. O gás natural é um combustível fóssil de origem orgânica, formado basicamente por hidrocarbonetos leves gasosos, principalmente o metano, é encontrado em rochas sedimentares porosas e a sua ocorrência no subsolo pode estar associada ou não aos depósitos de petróleo. Ela constitui a terceira fonte de energia mais utilizada do planeta, responsável por cerca de 24% das matrizes energéticas mundial. Ela é uma fonte de energia de baixo custo e acessível ao transporte por dutos. O uso do gás natural também constitui uma fonte de energia de menor teor poluente. O gás natural é largamente utilizado no consumo doméstico, o gás que fazemos a nossa comida, em preparo de alimentos, em sistemas de aquecimento de água e também tem ampla utilização nas indústrias, na geração de calor, nas usinas termoelétricas para a produção de energia elétrica e nos transportes, como combustível de veículos. Energia nuclear ou atômica. Com a crise do petróleo nas décadas de 70 e 80, vários países industrializados do hemisfério norte passaram a investir em pesquisas tecnológicas voltadas para a construção de usinas nucleares, como forma de produzir energia e diminuir sua dependência ao petróleo. Apesar dos altos custos para a construção das usinas, elas ocuparam uma posição de destaque na política energética de países ricos e industrializados, como Estados Unidos, Canadá, Alemanha, França e Inglaterra, em especial daqueles que não dispunham de recursos energéticos abundantes em seu território, como a Bélgica, a Holanda, a Suíça e o Japão. Mais tarde, o uso de energia nuclear também se estendeu a outros países de menos renda, como Brasil, México, África do Sul, Índia, Coreia do Sul, em geral por meio da transferência de tecnologias dos países mais ricos. Embora existam usinas nucleares instaladas em mais de 30 países, num total de 437 reatores em funcionamento de todo o mundo, ainda representam cerca de 11% de toda a energia gerada no mundo. Alguns países, sobretudo aqueles que não dispõem de recursos hídricos para a instalação de usinas hidrelétricas, nem a grandes reservas de combustíveis fósseis, investem na produção de energia nuclear. As hidrelétricas geram energia elétrica renovável, limpa e a baixo custo de operações. O aproveitamento dessa energia depende do potencial hidrelétrico de um curso fluvial, que depende de certas condições naturais, como a existência de rios com desníveis mais acentuados. Também causam impactos ambientais, como a formação de um lago artificial que encobre áreas com fauna e flora diversificados e etc. O consumo mundial de energia tende a aumentar, principalmente nos países emergenciais e subdesenvolvidos, em razão do crescimento populacional e econômico mais acelerado. A sociedade contemporânea
tem um grande desafio: desenvolver fontes energéticas alternativas, renováveis e menos poluentes. Daí vem a substituição dos combustíveis fósseis não renováveis de grande impacto ambiental por fontes energéticas de menor impacto ambiental. Um exemplo é a eólica, energia gerada a partir da força do vento, solar. A radiação solar é captada por meio de grandes painéis, as quais geram eletricidade por meio das reações químicas, e a de biogás, resíduos orgânicos, podem ser transformados em gás combustível por processo em que micro-organismos consomem a matéria orgânica e lhe é liberada em gás. As fontes de energia são extremamente importantes para o desenvolvimento de um país. Além disso, a qualidade e nível de capacidade das fontes de energia de um determinado local são indicativos para apontar o grau de desenvolvimento da região. Países com maiores rendas geralmente dispõem de maior poder de consumo energético. No Brasil, não é diferente. À medida que o país foi se modernizando, o setor energético brasileiro foi se desenvolvendo. As principais fontes de energia do Brasil atualmente são energia hidroelétrica, petróleo, carvão mineral e os biocombustíveis, além de algumas outras utilizadas em menor escala, como gás natural e energia nuclear. A crise do petróleo. A crise do petróleo vem ocorrendo desde a década de 1970, quando foi descoberto que o petróleo é uma fonte esgotável. Desde que o petróleo foi descoberto, no final do século XIX, foi consumido pela sociedade de forma abundante, principalmente na atual sociedade industrial e de consumo. Na década de 70, descobriu-se que o petróleo é uma fonte esgotável. Tal afirmação elevou o preço do produto. Em pouco mais de 7 anos, o preço do produto do barril de petróleo praticamente triplicou. Isso provocou o aumento do valor do produto primário de países subdesenvolvidos, superando os produtos industrializados oriundos de países desenvolvidos. As crises do petróleo também podem ser provocadas por conflitos no Oriente Médio, que limita a produção e eleva o valor. Mas, com o crescimento da produção interna, decorrente da perfuração de novos poços e da descoberta de grandes campos de petróleo em alto mar, a produção brasileira se tornou suficiente para abastecer o mercado interno. Ao alcançar a autossuficiência na produção de petróleo, o país praticamente eliminou a dependência em relação ao exterior e aos riscos econômicos gerados em caso de novas crises no setor econômico petrolífero internacional. Na atualidade, o Brasil recorre apenas à importação de pequenas quantidades de derivados de petróleo para atender a sua demanda de óleo, diesel e gasolina. Atualmente, a produção média de petróleo no Brasil chega a cerca de 2,3 milhões de barris por dia, o que coloca o país entre os maiores produtores mundiais. Hoje em dia, a Bacia de Campos, localizada no litoral dos estados de Rio de Janeiro e Espírito Santo, é a principal área de extração, com mais de 46 plataformas de exploração, que juntas respondem por cerca de 66% da produção nacional de petróleo. Matriz energética brasileira. O Brasil apresenta uma das matrizes energéticas mais renováveis do mundo, industrializada. Aproximadamente 43% da produção de energia no país é proveniente de fontes de energia renováveis, sendo elas a energia eólica, hidráulica, solar e biomassa. Energia hidráulica. Aproximadamente 75% da energia elétrica produzida no Brasil provém das usinas hidrelétricas. No país existem 140 usinas em funcionamento para a produção de eletricidade. A energia hidráulica é, portanto, a fonte renovável mais utilizada no país. Biomassa. O etanol é o combustível produzido por meio da biomassa. No entanto, em 2015 foram produzidas cerca de 37 bilhões de litros de etanol. O uso desse biocombustível como alternativa ao uso da gasolina impediu que o Brasil emitisse cerca de 800 milhões de toneladas de gás carbônico à atmosfera nos últimos 30 anos. Em 2015, o uso da biomassa para obtenção de energia representou cerca de 8% do total de energia produzida no país. Energia eólica.
De acordo com o Atlas Eólico Nacional, o Brasil é o país com maior capacidade de produção de energia eólica da América Latina e do Caribe. O Nordeste brasileiro é a região com maior potencial para a produção de energia por meio dos ventos. Energia solar. Entre as fontes renováveis disponíveis, a energia solar é a fonte menos utilizada no Brasil para a produção de energia elétrica. No ano de 2015, foi gerada apenas 0,01% de energia por meio do fotovoltaico, que são placas com células fotovoltaicas que convertem energia solar em energia elétrica. Gás natural. A geração de energia é de suma importância para a realização das atividades industriais e até mesmo para a vida do ser humano. Conforme dados divulgados em 2009 pela Agência Internacional de Energia, aproximadamente 87% da energia utilizada no planeta é oriunda de fontes não renováveis como o petróleo, carvão mineral e o gás natural. O gás natural é um combustível fóssil não renovável, ou seja, ele irá se esgotar na natureza, composto por uma mistura de hidrocarbonetos, com destaque para o metano. O gás natural é encontrado em jazidas ou depósitos subterrâneos, que normalmente estão associados ao petróleo, pois essas duas substâncias passam pelo mesmo processo de transformação e se acumulam no mesmo tipo de terreno. Esse combustível gasoso, após ser tratado e processado, apresenta grande teor energético, sendo bastante aproveitado nas indústrias para a geração de energia elétrica. Ele também pode ser empregado no aquecimento ambiental e nas aplicações domésticas de residência e como combustível em automóveis adaptados para recebê-lo, substituindo a gasolina, o álcool e o diesel. Entre as décadas de 1960 e 1970, em pleno regime militar, o governo brasileiro colocou em prática seu projeto nuclear, voltado para o domínio de tecnologia com dupla finalidade. E em 1985, depois de muito atraso, gastos gigantescos e críticas contundentes, o país inaugurou sua primeira central nuclear, em Angra dos Reis, litoral do estado do Rio de Janeiro. E esses mesmos problemas se repetiram na construção da vizinha, Angra 2. E ainda que o custo das usinas nucleares tenha sido altíssimo, a participação dessa energia na matriz energética brasileira é muito reduzida, motivo pelo qual se pode questionar se realmente constituem uma das melhores alternativas energéticas para o país.